sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Acende-se hoje a quarta e última das todas velas que compõem a coroa do Advento. Isso significa, abre-se hoje a última semana que nos prepara para o nascimento do Senhor, o nosso Redentor, o Cristo Jesus. Nascimento que já acontecera, é sabido, mas nós liturgicamente haveremos de celebrá-lo logo mais. E não é essa a única espera que do Senhor fazemos. Esperamos-lo também no fim dos tempos, como juiz da história, para julgar-nos a todos. Este tempo do Advento prepara-nos então para a vinda do Senhor. E essa vinda possível fora a primeira vinda humilde do Senhor, quando o Verbo se encarna, porque as promessas todas de Deus ao povo seu foram cumpridas. Muitas infidelidades houve já a partir do povo lá original, mas Deus bom, Deus vai consertando, alinhando, colocando no prumo o que em desalinho, em desacordo está com o plano seu. Se não, vejamos o que hoje nos falou a primeira leitura, o que tínhamos hoje ali nessa página. Judá corria um sério risco de ser exterminada, ou seja, o trono de Judá estava ameaçado. E se assim isto se efetivasse, a dinastia davídica acabaria. Mas Deus prometera ao Messias, filho de Davi, ou seja, nascido desta casa. E se Judá assim em perigo está, o que vai ser da promessa de Deus? O que vai ser da profecia? Acaz, que não acreditava em Deus o suficiente, vendo que Judá corria risco, não buscou a Deus. Ao contrário, dispôs-se a sacrificar o filho seu aos ídolos e buscar aliança com a Assíria. Por que faria ele isso? Bom, porque acreditava então que os ídolos mais poderosos eram que o Deus do povo seu, e porque acreditava que a aliança com a Síria garantiria a ele o trono. Bom, o profeta se levanta nessa hora e tenta demover
Acás dessa sua ideia, dessa sua insensatez, dizendo a Acás para pedir a Deus um sinal da sua presença, e então intervir para que essa tragédia não acontecesse. Acás se recusou a fazê-lo, disse não tentaria a Deus, mas disse isso por não acreditar. Então o profeta, que já havia levantado sua voz, dirige-se ao povo e diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome Emanuel. Notem, Deus então não espera de acaso um sinal, um pedido, mas dá Ele mesmo o sinal, porque não quer que os seus planos caiam em ruína. E se assim fosse, estaríamos todos arruinados, onde nos viria a salvação. Então, se esta profecia tem a sua concretude imediatamente no sucessor do trono, por isso o filho que nasceria, é fato que a sua consumação plena se dá em Jesus, o Cristo Senhor, nesse seu nascimento milagroso, como nós ouvimos já no relato. Observemos que de uma virgem nasce o Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Mas para isso se dar, é preciso que pessoas também digam sim aos planos de Deus e queiram a sua realização. Maria, ela era uma jovem e sabia das profecias, conhecia as Escrituras, mas se soubera escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor, a partir daquele momento em que o anjo se lhe apresenta e revela os planos de Deus. Até ali, Maria pensava o quê? Da sua vida futura? Ser mãe, e quem sabe mãe de muitos filhos, casar-se, como de verdade prometida estava José. Mas diante do que o arcanjo lhe fala, ela abnega de seus sonhos e seus planos para realizar o plano de Deus. Não se fará mãe de muitos filhos, senão do unigênito de Deus. Mas quem disse que ela não se fará mãe de muitos filhos, se somos todos filhos seus? Se lá na cruz, ao apontar para o discípulo amado, Jesus diz-lhe: eis aí a tua mãe. E ali no discípulo amado, todos nós representados estávamos, e todos nós naquele momento, filhos da Santíssima Virgem, mãe de Jesus, tornamos ela nossa mãe. Pois bem, então Maria deu um sim, resoluto, total, perguntou ao arcanjo como tudo se daria, não porque duvidara, senão porque queria entender. E isso, do modo como o arcanjo lhe falou a princípio, não lhe cabia na inteligência. Mas mesmo com a explicação, isso não cabe sequer na inteligência nossa. Não temos como capturar isto e entender isso. É mistério, é graça de Deus. E mesmo Maria não tendo entendido como isso se daria, como não sendo isso nada racional, ela ainda assim consente, e consente com todo o seu ser, com a inteligência, com o coração, com a alma, com o espírito, com todo o seu ser. E aí vamos para José. Maria lhe está prometida, eles não estão casados ainda, não viveram qualquer intimidade, e ele então sabe da gravidez de Maria. Ao sabê-la, o que fazer? Pensa abandoná-la em segredo, porque sendo justo, não queria denunciá-la.
Essa denúncia era prevista pela lei, e a pena, podia ser até apedrejamento. Como fazer isso com Maria? Pensou José. Então deixá-la em segredo significaria não denunciar Maria, e talvez passasse ele por culpado mesmo do que lhe acontecera a gravidez. Mas enquanto pensava isso, o mesmo arcanjo se lhe apresenta e diz: José, filho de Davi, olhem a promessa, não tenhas medo, tu podes receber Maria como tua esposa. A sua gravidez se deu por ação do Espírito Santo. Recebe-a, pois. E José, ao despertar, realiza o que lhe dissera o arcanjo: toma Maria por esposa. Se falamos dos planos de Maria, os planos originais, os planos primeiros seus, quais os de José? Bom, casar-se e ter muitos filhos. Era seu desejo, não? No entanto, ele abandona o seu plano e assume aquele que é o plano de Deus: tornar-se o pai adotivo do Filho de Deus. Ele renuncia aos seus planos, aos seus desejos, toma Maria por esposa, mas sobremodo como guardião seu, assim como guardião e protetor do menino. Está indo sim, também resoluto, também total e irrevogável. Então, com Maria e com José, aprendemos o que? Melhor, de Maria e de José, o que aprendemos? Senão uma fé inabalável, também a obediência e a humildade. Será que não podemos viver também esta fé, esta humildade e esta obediência? Quantos são os que cobram por algo, ainda que mínimo, dado a Deus ou aos irmãos? Nós sabemos isso, não? Quantos são os que reivindicam privilégios a partir daquilo que fizeram por alguém ou que deram a Deus? No entanto, é Deus, Ele próprio, quem nos ensina a generosidade e a gratuidade. Iguais gratuidade e generosidade vemos em Maria e em José, que nada reivindicaram para si mesmos. Olhem, quanta renúncia, quanto trabalho tiveram a partir do sim que deram, por quantas dificuldades passaram, o desterro, depois, quando Jesus com 12 anos se perde, a aflição dos dois, enfim, a paixão de Jesus, sua morte horrenda, cruenta. Olhem que coisa, mas nada mesmo reivindicaram para si mesmos, dizendo: bom Senhor, a dificuldade é grande, então, tu sabes, né? Queremos isto, e puseram lá suas exigências, diferentemente de nós, que não raro dizemos assim: oh Senhor, eu faço tantas coisas pela igreja, eu faço tantas coisas pela minha família, e olha só como estou sendo tratada, ninguém me agradece, ninguém reconhece o que faço, e todo esse sofrimento, eu rezo tanto e estou aqui doente, e minha doença não é curada, as graças não me vêm. O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Se não estamos cobrando, então as orações que rezamos, os favores que prestamos, as gentilezas de que fomos capazes, pusemos preço em tudo isso ao fazer tais reivindicações, pois criamos em Deus e na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor para conosco. Se lhe somos fiéis nas alegrias, sejamos também fiéis a esse mesmo Deus nas nossas agruras,
tristezas, nas vicissitudes por que passamos, Ele é fiel, porque está conosco também nessas horas. E bem nessas horas nós o abandonamos. Quem fica prejudicado com isso? Deus? Somos nós os prejudicados. Ou passamos por todas essas horas com Ele, e então nos sentiremos aliviados, protegidos, abraçados, acolhidos, ou sem Ele e nos virá o desespero. Então, como Maria e José, aprendamos a fé resoluta, inabalável, inquebrantável, a obediência total, a humildade, assim como a gratuidade e a generosidade dos nossos